Bom dia para quem está chegando agora, para a nossa Maratona Slide Factory. Uma semana com vocês aqui até quinta-feira. Só não vou fazer na sexta-feira porque eu vou viajar. Vou levar meu pai para Porto Alegre. Bom dia Fê, bom dia todo mundo. Sejam bem-vindos ao Slide Factory. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você está aqui na nossa primeira live, também seja muito bem-vindo. Fezinha, beijo, amor. Lauri, beijo. Muito chique, gente, ter pessoas até de El Salvador. Minha amiga querida de pós-graduação, Laura, todo mundo, bom dia para todo mundo que está aí. Sejam bem-vindos para a nossa Maratona Slide Factory. Vão ser aí 4 dias de live às 11 horas da manhã, com alguns assuntos que foram escolhidos de acordo com o que você me pede. Quando você me pede por direct, quando você me pede por comentário, quando você coloca ou responde alguma enquete para mim, quando eu posto ali nos stories, eu vou anotando tudo que você quer saber e eu decidi fazer essa maratona como um pequeno, um pouquinho do que a gente compartilha no workshop Slide Factory, que vai acontecer agora do dia 11 ao dia 15 de maio. A gente já está com a terceira turma aberta, estou super feliz, a gente já tem bastante inscritos, o que me deixa mais feliz ainda, porque eu vejo o quanto as pessoas estão querendo aprimorar a sua capacidade de comunicação. Então, se você tem interesse em participar do workshop, as matrículas para o curso, que é todinho online, a transmissão ao vivo, é uma transmissão em tempo real, vai acontecer agora, do dia 11 ao dia 15 de maio. Todos os dias, das 7 às 22 horas, a turma vai estar comigo, então a transmissão ela é online, mas é ao vivo, o que faz o curso ser muito mais interessante, porque tem toda uma interação da galera durante as aulas. Eu gosto muito desse formato justamente pela interação. Então, se você tem interesse, me deixa um direct, tá? No final aqui do nosso bate-papo, manda um e-mail, manda um oizinho para mim por mensagem que eu te explico tudo como vai fazer. A maratona, então, a gente vai funcionar durante 4 dias e hoje a gente vai falar sobre como conhecer ou como manter a atração do seu público, que é um desafio nos dias de hoje, principalmente para quem dá aula de graduação, não é verdade? Então, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto, ou se você quer compartilhar alguma experiência sua, faz um favor para mim, coloca aqui embaixo, olha, tem um íconezinho aqui de um ponto de interrogação, que é onde você manda a sua pergunta para mim ou conta a sua experiência, tá? Então, é muito difícil eu conseguir acompanhar os comentários de vocês. Vira e mexe, eu vou baixar o meu olho, vou dar uma olhadinha no que vocês estão escrevendo, mas fica muito mais fácil para mim responder as perguntas de vocês que forem postadas, que forem enviadas aqui, ó, no íconezinho do ponto de interrogação. E como toda vez eu falo para vocês, eu falo para quem já foi aluno do Slide Factory, tem algum aluno do Slide Factory aí? Quem já fez o workshop? Levanta a mão, coloca um oizinho para mim ali. Vou ficar bem feliz de ter você aqui. Manda um oizinho para mim, quem já fez o workshop. Vou ficar feliz. E como você sabe, quem já foi meu aluno do workshop ou quem já fez o online, sabe que a Fê já fez, a minha aluna, e ela sabe, ela tá aí para não me deixar mentir, que eu sempre falo, eu falo muito da importância de você fazer um roteiro antes de qualquer apresentação que você vai fazer. Não importa se é uma apresentação na sala de aula, ai Marília, vem mesmo. A Fê também, Manfroy já fez, foi muito legal a turma da Fê. Enfim, eu sempre falo para vocês, vocês que já fizeram sabem disso, da importância de você fazer um roteiro, de você fazer parar e pensar o que você vai compartilhar na sua apresentação. Não importa se é uma apresentação para graduação, se é um curso, se é uma palestra ou mesmo se é uma live. Não importa se é uma postagem no seu Instagram. Qualquer tipo de comunicação é importante você parar antes e saber o que você vai falar. Saber o que você vai compartilhar com a pessoa, com o interlocutor, a pessoa que está na sua frente. Então, olha aqui, ó. Eu, para a aula de hoje, já fiz o meu roteiro, olha aqui, ó. E eu normalmente uso o mapa mental. Se você quiser saber mais sobre mapa mental também,
Manda para mim, por favor, me avisa, tá? Porque aí eu faço uma live especial só sobre mapa mental. Vou ficar feliz também. Vamos falar então sobre como prender a atenção do seu público? Quem aí tem dificuldade de manter a atenção do seu público? Responde para mim. Quem acha muito difícil competir com o celular, competir com as N informações que acontecem ao mesmo tempo no nosso dia a dia de hoje? Responde para mim. Quem tem dificuldade de manter a atenção do seu público? Quem tem? Vivi tem. Gabi tem. Oi, Ângela, bem-vinda. Quem tem aí dificuldade de manter a atenção do seu público? Chico. Quem mais? Eu tenho dificuldade, gente. Eu também tenho dificuldade. Para mim é um desafio. Toda vez que eu entro para uma apresentação, é um desafio. Mas existem algumas estratégias que a gente pode usar. Sem dúvida, é sempre um desafio. Verdade, Fê, é sempre um desafio. Eu também tenho essa dificuldade, gente. Não é uma tarefa fácil. Hoje a gente vive num mundo totalmente conectado e, como diz a Marta Gabriel, nós já somos seres híbridos, né? A gente já não fala mais, só um pouquinho, eu preciso carregar a bateria do meu celular. Não, como que a gente fala? Só um minutinho que eu preciso carregar a minha bateria. Olha que sensacional como que a comunicação, ela expressa o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então nós já somos seres totalmente híbridos e conectados. A gente vive com o celular na nossa mão, no nosso bolso, está sempre com a gente. A gente pode esquecer a chave de casa, mas a gente fica muito mais nervoso quando a gente não sabe onde está o celular, porque a gente é conectado. E isso faz com que a gente tenha crises de ansiedade, inclusive quando a gente fica muito tempo sem olhar o celular. E é assim que os nossos alunos, é assim que a nossa audiência também fica. Se a gente pede para eles tirarem o celular, guardarem o celular ou não abrirem o celular durante uma aula, talvez a gente perca a atenção desse público, não porque eles vão estar olhando no celular, mas pela crise de ansiedade que pode ser gerada. Toda vez que você tem um like ou toda vez que você abre sua rede social, você vê um like, isso dispara uma carga muito grande de hormônios de felicidade. Então a gente se tornou viciado, assim como qualquer outra droga, né? A gente fica mais tranquilo. É muito louco isso, mas é verdade. O que eu tô falando para vocês vem de estudo já, não é da minha cabeça. Então é muito complicado a gente competir com alguma coisa que dá prazer o tempo inteiro. Até porque, na maioria das vezes, as aulas, as palestras, elas são tidas, as palestras, principalmente aquelas obrigatórias, né? Aquelas que falam assim, você vai ter que fazer um curso de tal coisa. Normalmente a gente pensa o quê? Que saco, desculpa, mas é isso que a gente pensa, né? Puxa, que droga, não queria ter essa aula hoje, tô com preguiça. Tanto é que a maioria dos filmes que se passam dentro de escolas, normalmente são os alunos querendo matar a aula. Tô errada? Não, né? Isso é histórico. Tá? Tem a maioria das aulas, a maioria dos filmes que retratam essa situação no mundo inteiro, são alunos querendo matar aula, porque a aula passa a ser uma coisa muito chata. Então, como que você, que já tem aquela... já tá lá com um carimbo na testa de que você, professor, é uma pessoa chata, vai competir com um celular que toda vez que a pessoa abre e vê um like na sua rede social, ela tem um disparo de hormônio de felicidade, né? Então, na verdade, você tem que transformar a sua aula em pequenos momentos onde o seu aluno, a sua audiência, o seu público tem aí disparos de hormônio de felicidade. Você precisa gerar esse sentimento de felicidade, um sentimento na sua audiência. Então, a primeira regra para você que quer prender a atenção do seu público é: você precisa compartilhar o conteúdo de uma maneira tal que esse público sinta alguma coisa, que ele se conecte com você emocionalmente. Se você não tem essa conexão emocional, você vai perder a competição, tá? Isso é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Mas como que eu vou chegar nessa emoção? Como que eu chego nisso? Para você prender a atenção do seu público, primeira tarefa que você tem que fazer é fazer um bom diagnóstico do seu público.
Você precisa conhecer o seu público, você precisa conhecer a sua audiência. Com quem você vai falar? Quem são essas pessoas? É na graduação? Quem são esses alunos? Qual é a idade que eles têm? Que geração que eles pertencem? Você precisa saber isso. Você precisa saber qual é a necessidade do seu público naquele momento. Será que o conteúdo que você vai compartilhar é importante para aquelas pessoas naquele momento? Aí você vai falar para mim, mas Paty, quando eu estou numa graduação, eu sou obrigada a dar determinado conteúdo, porque faz parte do projeto político-pedagógico da minha faculdade e eu preciso que aquele conteúdo seja ministrado. Ok. Se esse conteúdo precisa ser ministrado e ele faz parte do projeto pedagógico do seu curso, é porque o seu público, ele tem essa necessidade, mas ele não sabe disso ainda. Então você vai ter que, durante a sua aula, despertar neste público a necessidade. Você vai ter que fazer com que esse público enxergue a necessidade em determinado conteúdo. Paty, mas isso é muito difícil. Claro que é. Eu não disse que era fácil. Aliás, ser professor não é fácil. Ser palestrante não é fácil. Ser educador não é fácil. O nosso papel é de facilitar a aprendizagem. Então, a gente está ali como um facilitador, a gente está ali como uma pessoa que tem que encantar aquele público de alguma maneira para que ele consiga desenvolver ou passar pelo processo do aprender. Então, isso não é uma tarefa fácil, você fazer com que o seu público, a sua audiência, se encante com o que você tem para falar. E aí é muito importante, então, que você faça esse diagnóstico de quem é o seu público, para quem você vai falar, quem são essas pessoas, qual é a idade dessas pessoas, qual é a geração que essas pessoas pertencem, quais são as características dessa geração, não é mesmo? A gente, hoje, né, nos dias atuais, a gente nunca conviveu com tantas pessoas de gerações diferentes. Então, a gente precisa aprender o perfil dessas pessoas para que a gente consiga entender como falar com essas pessoas, como se expressar e como se comunicar, como se conectar com elas. É mais do que comunicação, né? É conexão. Como é que eu vou me conectar com essas pessoas, tá? Então eu preciso saber, no meu diagnóstico, anota aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer para você fixar a atenção do seu público é um bom diagnóstico. Diagnosticar quem? Primeiro, eu preciso saber quem é o meu público, para quem eu vou falar. Depois eu preciso saber, bom, para este público, este conteúdo é o que eu tenho que passar, eu tenho que pensar, mas qual é o objetivo que eu tenho que ter clareza deste conteúdo todo, o que eu quero que seja a mensagem principal do meu conteúdo. Então, entendendo o meu público e sabendo o conteúdo que eu tenho que ministrar, eu tenho que extrair a mensagem principal deste conteúdo para este determinado público. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico que vai me dar a mensagem principal, qual é o objetivo, o que eu quero que aquele povo aprenda. E como terceiro ponto, aí sim, é saber que emoção que eu quero gerar neste público com esta mensagem principal, de tal forma que este público tenha uma ação. O que eu quero que o meu público esteja apto a realizar quando terminar a minha aula? O que eu quero que o meu público faça depois que terminar a minha aula? Então, eu tenho que gerar uma ação. Entendido? Então, anotado aí. Quando eu quero prender a atenção do meu público, eu preciso fazer um diagnóstico de com quem eu estou falando, eu preciso saber qual é a mensagem principal que eu vou passar para que eu consiga, então, motivar esse público a uma ação, a realizar alguma coisa. E isso é fundamental. Então, esses três pilares, eles têm que andar juntos. Vamos tentar destrinchar um pouquinho desses três pilares. Se você tiver alguma pergunta, não esquece, manda para mim aqui, olha, nessa caixinha aqui de pergunta, tá? Eu tô vendo que tem muita gente entrando agora, então coloca a sua pergunta para mim aqui na sua caixinha de perguntas, que eu vou te responder mais adiante. Eu preparei essa live para a gente conversar aí entre 30 e 40 minutos. São lives rápidas, lembra que é uma maratona, para que a gente também consiga responder as suas perguntas. Então vamos lá. Quando eu vou falar com o público, eu preciso entender quem é isso. E eu já falei isso para vocês. Agora, como, Paty? Como que eu vou saber quem é esse meu público?
Poxa, é a minha primeira aula de graduação ou é a primeira turma que eu vou pegar, né? Como é que eu vou conhecer essa turma no primeiro dia de aula? Todos os alunos não são iguais? Ou então você vai falar para mim: ai, Paty, é muito difícil, porque eu não sou professora de graduação, eu não tenho essa experiência, eu sou só palestrante, e como que eu vou ficar sabendo quem são as pessoas que vão assistir a minha palestra num congresso enorme? É muito difícil essa tarefa. Ou então você vai dizer assim para mim: ah, Paty, eu vou fazer uma live. Eu vou fazer uma live e aí, como é que eu vou saber a pessoa que vai estar do outro lado? É impossível. Não, gente, não é impossível, tá? Então eu vou te dar aí algumas dicas de como você vai fazer para investigar, como é que você vai fazer esse papel de Sherlock Holmes aí e conseguir identificar quem é o seu público. Vamos lá. Primeiro, se você é palestrante, é professor, e você vai ficar com contato durante um longo tempo com essa turma, seja uma turma de graduação ou pós-graduação, e leia-se pós-graduação como mestrado, doutorado e especialização ou cursos de atualização, você vai ficar algum tempo com essa turma, certo? O primeiro dia talvez seja um dos mais importantes, que é aquele momento onde você vai conhecer essas pessoas. Então você já pode fazer algumas ações antes de começar o curso com essa turma. Você pode, se você tiver um vínculo institucional, ou você tiver o contato, você tiver como pegar o contato dessas pessoas, você pode criar grupos no WhatsApp ou no Telegram, junto com essas pessoas e já ir conhecendo. Então você coloca essas pessoas no grupo, você se apresenta, você diz qual é o objetivo daquele grupo, que é essas pessoas se conhecerem. E ali você vai fazendo algumas perguntas-chave, né? Perguntar, por exemplo, todos vocês, qual a idade média de vocês? O que vocês estudaram até agora? Qual a sua dúvida principal ficou no semestre passado da disciplina XYZ, que tem a ver com a disciplina que você vai ministrar? Então você já pode criar essa conexão e quebrar um pouco da barreira professor-aluno, sem perder o respeito entre professor e aluno, que são coisas completamente diferentes, mas você já pode conhecer esse público. Uma outra ferramenta que você pode fazer, quando você tem mais tempo para conhecer essa galera, é no primeiro dia de aula, você fazer alguns jogos onde você possa conhecer mais esses indivíduos. Então, eu fiz uma vez com uma turma, foi muito legal, o bingo humano, onde eles tinham que responder algumas pessoas como se fosse um jogo de bingo, né? Eles tinham que responder algumas perguntas e eram perguntas relacionadas não só à odontologia, porque no caso eu dava aula de odontologia, eram perguntas relacionadas ao seu dia a dia, à sua família, eram perguntas relacionadas a várias coisas. Então, com isso, não só eu pude conhecer melhor essas pessoas, como também os próprios alunos, os próprios colegas se conheceram melhor e isso criou uma unidade muito grande. Então, questionários que podem ser realizados com grupos de WhatsApp ou Telegram e atividades no primeiro dia de aula para o pessoal se conhecer, isso causa muita conexão e faz com que você conheça com quem você está falando. São ações extremamente inteligentes para você fazer, tá? Ah, Paty, mas eu vou para uma palestra e eu não tenho condições, eu não tenho como interagir com essas pessoas. Será que você não tem como interagir? Será que não existe dentro desse congresso, você já não tem assim uma pessoa dentro do próprio congresso que está organizando, que possa te dizer qual é o público que normalmente frequenta esse congresso? Se é um congresso novo para você, você nunca foi, é a primeira vez que você vai como palestrante, mas você também nunca frequentou como aluno mesmo, tá? Já aconteceu comigo, de dar palestra para uma área totalmente diferente da minha, como a ortodontia, mas eu não tinha aquele contato com as pessoas. Bom, o que eu fiz? Eu conversei primeiro com o coordenador daquela área para saber, olha, quem são essas pessoas, eles já têm outra formação, qual é a idade dessas pessoas, por que você me convidou para dar essa aula? Então, olha que perguntinha-chave, por que você me convidou para dar esta aula? Pede para a pessoa que te convidou explicar por que você está sendo chamado. Se você foi convidado para fazer alguma coisa, é porque você tem um conteúdo importante para ser compartilhado para várias pessoas e o seu conteúdo está sendo colocado ali para resolver um problema daquele público. Só que você precisa saber, porque às vezes você imagina, vou dar um exemplo para vocês,
Vou falar de resina posterior, tá? Tô falando aqui de odontologia, mas vamos lá. Eu fui chamada para falar de restaurações de dentes lá do fundo, restaurações de dentes posteriores. E eu tinha certeza que os alunos queriam uma aula de bulk fill, ou seja, de uma técnica super recente na odontologia. Tinha certeza absoluta disso. O que eu fiz? Deixa eu perguntar diretamente para o coordenador por que ele me chamou para falar sobre isso. O que ele me disse? Olha, Paty, muitos dos nossos alunos têm dúvida ainda sobre sensibilidade pós-operatória. E eu, meu Deus, eu nem passou pela minha cabeça sensibilidade pós-operatória. Porque na minha cabeça isso é uma coisa que já estava muito esclarecida. Então, eu preciso perguntar por que o meu nome então estava ali, né? Então, investigue melhor o público de vocês. A gente teve uma aluna, a Fabrícia, no último workshop e foi muito bacana, porque a gente deu várias ideias, não só eu, mas como toda a turma, e por isso que é legal o workshop ele ser online, mas ele ser em tempo real, é a interação não só comigo, mas o networking que você faz com todos os outros alunos. E isso realmente, assim, olha, um curso online gravado não te dá isso. Por isso que eu digo que o workshop hoje, do jeito que ele tá, ele tem que ser online e ao vivo, né? A gente ainda vai ter a ferramenta do online gravado, mas eu imagino que no jeito que está é super importante que ele seja online e ao vivo. Então vamos voltar aqui para o caso da Fabrícia. A Fabrícia, ela foi convidada para dar uma aula numa semana acadêmica. A primeira, se eu não me engano, é a primeira palestra que ela vai dar. E a gente estava tentando ajudar a Fabrícia a se conectar melhor com o público dela. E ali no meio da aula, a gente, bom, Fabrícia, você já conversou, você sabe quem é? Ah, não, é uma semana acadêmica. Ok, então, você já parou para pensar que você vai ter alunos que estão no começo do curso, até alunos que vão estar no final do curso? Então, você tem aí, olha, um público que com certeza vai estar na sua palestra, e quem é professor de graduação sabe que não vai estar ali só para aprender, eles vão ali porque eles vão atrás de um certificado, porque os alunos precisam de um certificado de atividades complementares para colocar no seu currículo. Olha que coisa triste, né? Isso devia ser assim uma motivação e na verdade vira uma obrigação. Então olha o desafio da Fabrícia. E aí no meio do curso eu falei, Fabrícia, faz o seguinte, pede para o coordenador da semana acadêmica, com quem você está tendo mais contato, para criar um grupo no WhatsApp para você, para que você e colocar alguns amigos dele nesse grupo de WhatsApp, para você começar a conversar com essa turma, saber quem vai estar lá, saber quais as dúvidas que eles têm, pede para ele colocar pessoas que são desde o começo até o final do ano, porque aí você vai poder se conectar primeiro com essa audiência. Olha que coisa legal, porque você vai se conectar primeiro com essa audiência. Então, só isso já quebra aquele gelo, já cria uma conexão emocional. E depois eu falei para ela o seguinte, essa turma que você está falando hoje é a turma que está 100% conectada. Gente, se eu sou super conectada, imagina essa turma que está na graduação, esse pessoal aí que tem 18, 19, 20 anos, são pessoas super conectadas. Por que, Fabrícia, você não pede para o pessoal que está coordenando a semana acadêmica fazer algumas enquetes para você dentro do Instagram da semana acadêmica? Você manda a pergunta, solta as enquetes, pede para o pessoal fazer, porque você não tem como entrar no Instagram deles, né? Eles vão ter que fazer isso para você, a não ser que eles te deem a senha. Mas você vai acompanhando a resposta deles para saber o que eles querem saber. Então você vai conquistando esse público de uma maneira muito suave, muito sutil e vai conhecendo o público. O que você ganha com isso? Quando você for dar a sua palestra ou você for dar a sua aula, você vai saber quem são essas pessoas, você vai conhecer a necessidade dessas pessoas e a partir do momento que você conhece a necessidade da pessoa, você tem um tesouro na sua mão. Você tem um tesouro na sua mão. Guarda isso. Por que você tem um tesouro? Porque você é aquela pessoa que tem a oportunidade de resolver a necessidade do seu público. Olha que lindo isso, gente. Então, o maior tesouro para você se conectar com o seu público descubra o que eles querem aprender, descubra quais são as dúvidas ou instigue esse público a ter dúvida de acordo com o que você está falando. Então é muito importante que você conheça o público para saber o que ele precisa e que a sua aula vá ali para desatar um nó. Só que não basta só você ter o conteúdo que vá desatar o nó
daquele público. É fundamental que você fale o vocabulário daquele público. Você não pode falar para uma graduação achando que você está falando para pós-graduação. Você tem que fazer analogia. Você tem que fazer uma pesquisa do que está rolando com aquela galera. E você pode sim colocar no meio da sua aula, no meio da sua aula expositiva, você pode colocar algumas atividades que são fundamentais para você ir se conectando com essa galera. Então, atividades práticas, mas práticas mais lúdicas, práticas que façam com que esse pessoal se movimente, é muito importante. Paty, mas quais práticas você está falando? Gente, criatividade. E aí, não tem limite, né? Você pode usar práticas mais tecnológicas, como o Kahoot, por exemplo. O Kahoot é um site, é uma plataforma, onde você cria quiz durante a sua palestra e faz com que os alunos participem usando o celular. Então, você pode montar toda uma aula onde durante sua palestra, durante o seu curso, durante a sua graduação, essas pessoas, o público vai participar ativamente desse questionário. Vai ter quiz. E quiz, normalmente, quando você faz um jogo, tem que ter premiação. E aí pensa numa premiação interessante. Para isso, você vai ter que estar conectado também com a sua audiência, tá? Não é só um prêmio físico. Pode ser... Pode até ser o contrário, a pessoa que ficar por último ali no jogo, ela pode ter que pagar um mico ali na frente, mas uma coisa que seja, que não humilhe a pessoa, né, gente? Tem que ser brincadeiras que a turma está acostumada a fazer, tá? Então isso é bem interessante. Crie atividades, faça com que o seu público se movimente, certo? E tenha clareza do que você quer que o seu público aprenda no final. Você precisa se manter esse público conectado e precisa existir uma atitude, precisa existir uma conexão emocional. Se você não faz isso, você vai perder para o celular. O Heraldo tá aqui, o Heraldo é um querido lá de Lima. Ele tá falando o seguinte, ó, com alunos de graduação sempre fazemos uma atividade de contração de polimerização, aproximando-se, tomados... Ah, perfeito, Heraldo, eu fazia muito isso com os meus alunos também, exatamente. Então, você simular, né? O Heraldo tá falando aí de uma atividade, professor de odontologia também, onde ele falava de ele tá falando de um material específico, que quando esse material, ele toma presa, né? Para que esse material fique efetivo, eficaz, eu tô falando desse jeito porque eu sei que aí do outro lado não tem só dentistas, tá? Então, o que ele fazia? Ele fazia os alunos simularem o próprio material. Então, ele fazia com que os alunos se fingissem daquele material e fizessem um pequeno teatro, né? Para que eles entendessem aquele efeito daquele determinado material. Maravilhoso, eu fazia muito isso também. Fazia muito também de fazer os meus alunos, eu, enquanto professora, fazia eles se colocarem como se eles estivessem dentro do dente. Então, imagina que a sala de aula é o dente. Eu fazia com que eles fizessem maquete e trouxessem durante a aula para explicar. Então, você fazer atividades, você colocar as pessoas em movimento, isso conecta. No começo, eles podem se sentir estranhos, porque nenhum professor faz isso. Principalmente na universidade. É tudo muito frio. Agora, com o passar do tempo, a sua aula vai se tornar divertida, a sua aula vai se tornar interessante. E por mais que ele ache um saco ter que ir para a aula, ele vai dizer o seguinte: ai, mas graças a Deus que eu vou para a aula do professor Heraldo. Por quê? Porque a aula ela é divertida, porque eu entendo. E aí eu vou deixar uma dica de filme para vocês. Uma dica de filme não, uma dica de seriado que eu não sei se você já assistiu. Vocês já assistiram Merli? Quem aí já assistiu Merli? É um seriado que tem na Netflix. Quem já assistiu Merli? Põe pra mim enquanto eu tomo uma aguinha. Quem já assistiu faz assim pra mim. Quem não assistiu faz assim pra mim, por favor. Merli. Excelente seriado, verdade. Quem mais já assistiu Merli? Bia, Nath, já assistiram? Alguém aí não assistiu? Se alguém não assistiu, coloca aí. Heraldo tem que assistir. É sensacional. Vivi,
tem que assistir. Fê, tem que assistir, amiga, tem que assistir. Ai, a Fê sabe por que eu tô rindo. Gente, é um seriado que passa... Oi, Baraldi! É um seriado que passa na Netflix. Ele é um professor de filosofia, tá? E, olha, ensinar filosofia pode ser maravilhoso, mas dependendo da idade dos alunos pode ser super difícil, né? Porque filosofia exige muita prática aqui, ó. Exige muito penso. Mas qual que é o diferencial desse professor? O nome dele é Merli, é o nome do professor, tá? Lê, tem que assistir. Qual é o diferencial desse professor? Elaine, beijo. Ele ensina filosofia na prática. Como que ele faz isso? Cada aula dele, ele fala sobre um filósofo. E ele pega o ensinamento daquele filósofo e coloca numa situação, de uma maneira assim, não tão explícita, mas ele contextualiza com alguma situação que um dos alunos daquela turma está passando. Então ele não fala nome, ele não fala nada, mas ele vai lá e ele contextualiza, ele coloca aquele ensinamento de um filósofo lá de 1900 e bolinha, ele traz aquilo para a realidade dos alunos. E é óbvio que os alunos vão entender melhor, porque ele fez o quê? Contextualizou. Então, se você quer manter a atenção do seu público, contextualize o seu conteúdo. Contextualize o seu conteúdo para aquele público. Sabe um erro muito comum que eu vejo na grande maioria dos professores e palestrantes? Eles estão muito mais preocupados em passar todo o conteúdo que é importante para eles do que para o seu público. Erro sim, ó. Baita erro. Não façam isso. O que é importante para você pode não ser, e na maioria das vezes não é o importante para os seus alunos, não é o importante para o seu público. Por isso que você precisa conhecer a necessidade do público. Lembra que eu falei para vocês que eu fui convidada achando que eu ia falar de uma técnica nova de odontologia e na verdade eles ainda estavam com um problema que é antigo, que na minha cabeça já estava solucionado, porque para mim já tinha sido solucionado, porque as coisas que eu lia já tinham técnicas que tinham solucionado esse problema. Só que, gente, na maioria das vezes o nosso público não sabe o que é o óbvio. Então, para você manter a atenção do seu público, você precisa baixar a bola, se colocar no lugar dele, entender o contexto dele e trazer essa situação para a realidade dele, tá? Como que você vai fazer isso? Pergunte para o seu público o que eles querem saber, tenta se conectar antes com eles, presta atenção nas atitudes, presta atenção no olhar, faz um movimento dentro da sala de aula. Tira, não deixa só... Gente, eu falo muito de aula expositiva, mas a aula expositiva, por si só, ela é um péssimo modelo de aprendizado. Se eu não contextualizo a minha aula expositiva, você não consegue se conectar com eles. Eu preciso me conectar com eles. Eu preciso mostrar para eles que eu sei o que eles querem saber, que eu sei que aquele conteúdo é importante para a profissão deles depois. E eu preciso fazer com que eles sintam essa necessidade. Então, gere contextualização, tá? Ó, a Elaine deu uma ótima ideia, e é verdade, usar uma pesquisa pelo Google Forms é ótimo. O Google tem várias ferramentas, aliás, de educação. Existe o Google for Education, que é uma plataforma toda voltada para educação. Existe o Google Forms, existe o Google Slides, você pode fazer ali interação com os seus alunos, você pode deixá-la gravada, eles podem gravar coisas para vocês, é sensacional. Eu sempre digo que a única coisa que é difícil muitas vezes você conseguir que toda a turma participe é que todos precisam ter um e-mail do Gmail e dependendo da instituição é muito complicado isso, né? De qualquer forma, se você é um professor que consegue se conectar com seus alunos, eles vão fazer um e-mail do Gmail para que você consiga se conectar melhor com eles, tá? Então, um grande segredo para você prender a atenção do seu público é você conhecer a necessidade dele. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta você dizer assim, eu vou fazer um curso de gamificação, porque o boom do momento é fazer jogo na sala de aula. Beleza, vai fazer jogo para quê? Qual é o objetivo do seu jogo?
Qual é a mensagem principal? O que você quer que os seus alunos estejam aptos a fazer depois do jogo? Entendem o que eu estou dizendo? Então não adianta nada você colocar um jogo para ficar super divertido, para todo mundo rir, todo mundo vai amar o jogo, vai ser ótimo o jogo. Mas qual é a mensagem principal mesmo? Será que a hora que acabar o meu jogo eu posso liberar o meu aluno para atender aquele paciente na próxima clínica? Precisa pensar nisso, né? Então o jogo, a aula expositiva, qualquer tipo de método são ótimos, mas o método não ensina por si só. Ele precisa ter um objetivo, uma clareza, e eu preciso conhecer o meu público. A metodologia de ensino, ela vai ser usada de acordo com o público que eu tenho e o conteúdo que eu tenho para compartilhar. São coisas completamente diferentes. Eu não posso colocar um jogo só porque um jogo é super legal e divertido. Eu não posso colocar uma aula expositiva porque eu acho que os meus slides ficaram maravilhosos, porque eu fiz o workshop Slide Factory e agora eu sei fazer slides lindos. Slide lindo não comunica. Jogo por si só não comunica. O que comunica é você conhecer o seu público e aí sim você vai definir o melhor método para você deixar o seu público atento em você. Contextualize. Então grava aí, você precisa conhecer o seu público para compartilhar o conteúdo que aquele público precisa no melhor formato para gerar conexão emocional com o seu público. Esse é o segredo de você manter a atenção do seu público, tá? O conteúdo tem que se tornar interessante. Você tá ali só para facilitar a aprendizagem. A aprendizagem, ela é um processo, gente. Isso vai acontecendo gradualmente e práticas são necessárias para isso. Então, não fique só refém da sua aula expositiva. Adapte o conteúdo que você quer compartilhar de acordo com a necessidade e o perfil do seu público e da sua audiência. E no final, você tem que ter clareza. Isso é super importante. Clareza. Eu tenho uma mensagem para passar para o meu público. E quando acabar esta aula, essa apresentação e esta palestra, eu quero que o meu público esteja apto a 3 pontinhos. Você tem que saber exatamente o que o seu público vai estar apto, ou seja, como que aquela sua atividade educacional vai capacitar o seu público para fazer uma determinada ação. Então, se você está numa graduação, você está capacitando aqueles alunos a fazer alguma coisa. Se você está dando aula para uma pós-graduação ou para uma especialização, você está capacitando aqueles alunos a fazer alguma coisa. Se você está dando uma palestra ou se você está fazendo um treinamento, você está capacitando essas pessoas a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, no Slide Factory, eu, Patrícia, enquanto educadora do Slide Factory, eu estou capacitando os meus alunos a se comunicarem de uma maneira mais efetiva por meio de uma comunicação verbal, corporal e visual com o público deles. Então, estou capacitando o meu público a se comunicar de uma maneira mais assertiva usando as ferramentas de comunicação, seja ela verbal, seja ela corporal, seja ela visual. Então, eu estou ali preparando professores, palestrantes, pessoas a se comunicarem de uma maneira mais efetiva. Esse é o meu objetivo com o Slide Factory. Eu tenho clareza disso. Então, quando eu termino o curso, eu quero que os meus alunos estejam capacitados a acertar mais, seja em sala de aula, numa palestra ou na comunicação mesmo por redes sociais. Certo? Por aqui a gente está encerrando a parte de como prender o seu público, né? Acho que ficou muito claro que para prender o seu público você precisa conhecer quem é esse público, você precisa saber qual é a necessidade dele, porque se você vai estar lá para desatar o nó daquele público, não tem coisa melhor do que você entregar para ele um conteúdo de qualidade que ele possa voltar para casa para resolver aquele problema. Apto a fazer alguma coisa, né? Se eu vou, por exemplo, eu estou doente e vou no médico, o que eu quero? Que o médico resolva o meu problema.
O professor, gente, faz isso, o palestrante, ele faz isso. A sua audiência vai até você como se você fosse um médico para resolver uma determinada doença, um determinado problema que você não está conseguindo resolver sozinho. Se você é um médico que não se comunica bem com o seu paciente, ele pode até tomar a medicação que você passou, mas você não cria o quê? Credibilidade nem confiança. Você até desconfia se aquele profissional está realmente atualizado ou não, porque você não entende direito. Que é uma coisa horrível, é quando você vai no médico e ele não te explica direito como você vai tomar uma determinada medicação. Você tem que ficar perguntando para ele o tempo inteiro e ele não fala direito, ele não explica, ele não se comunica bem. É a mesma coisa com o professor, gente. A gente precisa se comunicar melhor com a nossa audiência, falar a língua que esse público entende. Certo? Se você fizer isso, se você compreender melhor o seu público, eu tenho certeza, mas assim, ó, eu tenho certeza que você vai prender mais a atenção do seu público. Porque não faz sentido uma pessoa ir para uma palestra esperando desatar um nó, esperando resolver um problema, esperando aprender alguma coisa e ela não prestar atenção em você. Se ela não está prestando atenção em você, é porque você não está se comunicando de uma maneira adequada. Você não entendeu ainda o problema dessa pessoa, ou você está falando numa linguagem muito técnica e essa pessoa não está entendendo. Então não faz sentido. A partir do momento que você entende a necessidade e sabe como que você tem que falar para aquela pessoa, se coloca no lugar dela, contextualiza e você começa a explicar e desatar os nós de como aquela pessoa vai aprender um determinado conteúdo, ela presta atenção em você. Ela não vai querer perder um pedacinho da sua palestra, que aquilo vai ficar interessante para ela. Afinal de contas, ela está ali e foi ali para isso, tá? Sempre vai ter aquela pessoa que não vai querer aprender, que é aquela pessoa que está lá pelo certificado, que é aquela pessoa que está lá para mostrar que foi pro colega, sabe isso? Ou para postar na rede social que está em determinado lugar. Talvez esse público não seja do seu interesse, porque o objetivo dele não foi ir lá para aprender alguma coisa. O objetivo dele foi lá para fazer uma foto para postar na rede social, que ele está num congresso que foi muito disputado. Entende a diferença? Aqui a gente está falando como conectar com o público que realmente precisa de um conteúdo de qualidade, de um conteúdo que vai fazer uma mudança na vida dele. Certo? Combinado? Deixa eu dar uma olhadinha se tem algumas perguntas aqui. Eu perguntei aqui, né, quais são os filmes que vocês gostaram, eu recebi vários, né? Um filme que pra mim, assim, eu assistiria 1000 vezes sem cansar. Se você não assistiu, Sociedade dos Poetas Mortos, anota aí, são filmes mais antigos, tá? E que tem a ver com ensino. Sociedade dos Poetas Mortos, O Sorriso de Mona Lisa, esses dois têm a ver com educação, e O Clube do Imperador. São 3 filmes que eu indico muito para quem é educador. Maravilhoso, Robbie Williams, maravilhoso. Então, Sociedade dos Poetas Mortos, O Sorriso de Mona Lisa, que é com a Julia Roberts, e O Clube do Imperador. O Clube do Imperador é assim, ó, eu gosto dos 3, mas O Clube do Imperador é um filme espetacular. Se você não assistiu, assista, porque fala muito, principalmente para quem é educador, tá? A Fê perguntou, né, se tem algum livro. A Fê tem algum livro que eu indico para interagir com o público. Fê, eu não tenho assim um livro específico de como você interagir com o seu público. O que eu recomendo, uma das coisas que eu recomendo é que vocês procurem ler mais sobre as gerações. Isso eu acho que é importante a gente ler. Tem um livro que eu ainda não li, que eu tenho muita vontade de ler, que é Conflito de Gerações. Eu já até baixei uma amostra dele, mas eu ainda não li. Eu tô com um monte de coisa para ler e eu vou adiando. E eu acho que é importante. Chico, o nome da série é Merli. Merli. Ela tá no Netflix, tá? Ela tem várias temporadas. É muito legal. Então eu não tenho assim um livro. Eu leio vários assim. E eu acho que é importante isso. Acho que é importante também a gente estudar o comportamento das pessoas e tá ligado muito em YouTube, né? Eu acho que tem muitas pessoas... Uma coisa que eu gosto de fazer muito também é entrar em canais do YouTube de educação.
Tem uma menina que eu gosto muito, ela é professora de inglês, na verdade, é a Karina Fragoso, e ela fala sobre, ela dá dicas de inglês, é o English, agora não, é Karina Fragoso o nome dela, tá? Não vou lembrar o nome do canal, mas eu faria, com certeza, eu seria aluna dela. Aliás, ela vai lançar um curso online de inglês e eu tô bem afim de fazer. Porque as técnicas que ela usa são extremamente didáticas e falam a minha linguagem. Então ela consegue me prender a atenção, entendem? Deem uma olhadinha, eu acho que esses canais de educação são bem legais para a gente entender sobre isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Opa, virei aqui o meu... Ui, virou tudo aqui. Vamos lá. Ninguém tem pergunta? Tá todo mundo super sabido? Todo mundo sabido? É isso? É isso, ó, o Heraldo tá English em Brasil, isso mesmo, Diógenes, muito obrigada, eu adoro a Karina, eu acho ela muito, ela tem muita clareza quando ela passa a informação, né, da Karina Fragoso. O Heraldo tá indicando um outro livro que também tá aqui no meu Kindle, que eu ainda não consegui ler, é o livro Focus, né, que é o Foco, na verdade, em português, do Daniel Goleman, né, que é o mesmo autor de vários livros muito bons. Então, acho que é bacana vocês... muita gente conhece a Karina, que legal. Então, Nívia, tô doida para fazer esse curso dela. Que bom que você tá me dizendo que é bom, porque eu tô super afim, ela vai abrir a segunda turma. Eu tava meio relutante, mas acho que eu vou fazer. Eu acho que ela é uma pessoa que explica muito, assim, é muito legal, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, gente, se vocês me colocaram alguma dica... Escritores da Liberdade, ó, a Rose tá aqui indicando mais um filme, que é legal. Clube do Imperador é fabuloso. Baraldi, Feira é maravilhoso. Eu preciso até assistir esse filme de novo, porque eu acho que ele tira um peso da gente, né? Eu acho que tira um peso, assim, da gente como educador, assim, faz a gente contextualizar os seres como humanos, né? Como eles são, assim. Isso mesmo, Como Fazer Amigos e Encantar Pessoas, esse eu já li, é maravilhoso, eu tenho ali, esse é muito bom, Baraldi, obrigada pela dica. Esse é um livro excelente, Como Fazer Amigos e Encantar Pessoas, porque ele, na verdade, ele fala muito sobre quem é o ser humano, né? O que o ser humano quer da vida. E a partir do momento que você entende o humano, você consegue se comunicar melhor com ele em todos os sentidos. E aí vai caber a você usar esse conhecimento para o bem ou para o mal, e eu espero que você não use para o mal, que você use para o bem, que você use para melhorar a vida das pessoas, porque de coisa ruim a gente já tá cheio nesse mundo, não é mesmo, minha gente? Mas vocês não estão aqui para isso. Quem tá aqui no Slide Factory, tenho certeza que quer aprender, né? Quer se tornar melhor. Certo? Amanhã a gente vai se ver de novo, a gente tem de novo a maratona às 11 horas e... Volto a dizer, o workshop já está com as matrículas abertas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o workshop, o que você vai aprender e tudo mais, manda um direct para mim, tá? A gente fala desde como você vai construir a sua narrativa, como você vai fazer isso aqui que eu acabei de fazer, ó, tá? Como construir a sua narrativa, por que isso é tão importante, como você pode conhecer melhor o seu público. A gente fala sobre o conceito de storytelling, que é fundamental, que é o conceito usado em todos os filmes, por isso que eu perguntei se você tinha alguns filmes que você que você assistiria 1000 vezes, porque são filmes que têm um excelente storytelling, e a gente tem que aprender muito com os filmes, analisar isso. A gente fala sobre... Nossa, a gente fala de tanta coisa, né? A Elaine tá aí, ó. Super recomendo. A Elaine fez o curso e foi muito legal a turma dela. E o curso realmente, assim, é um divisor de águas. Pra mim, toda vez que eu tenho uma turma é um divisor de águas. E, obviamente, tem muita gente que pergunta pra mim, mas eu também vou aprender a fazer slide? Sim, você vai aprender o que tá por trás da comunicação visual, né? Como criar um layout, como criar um design bacana. Eu não sei, eu sou suspeita para falar desse curso, porque eu acho esse curso, sim, um divisor, é para todo mundo, assim, não é só para professor. É verdade, a Fê também foi aluna, né? Não é só para professor, gente, é um curso para a vida de vocês, certo?
Deixo aqui o meu muito obrigada para todo mundo que participou, todo mundo que compartilhou a nossa maratona. E amanhã a gente tem um segundo encontro às 11 horas. A gente vai se encontrar e vai falar um pouquinho mais aí sobre coisinhas importantes para você se comunicar melhor, tá? A Elaine falou, é importante para a rede social, para manter um planejamento do paciente, é isso aí. A gente fala de tudo um pouco, né? Então é muito bom, muito bom. E a gente se vê amanhã então, tá bom? Um beijo. Se você puder recomendar essas lives para amigos de vocês, pessoas que você acha que a comunicação vai fazer diferença na vida da pessoa, convida ela para conhecer o Slide Factory. Isso me ajuda muito a manter o projeto, me ajuda demais, né? Quanto mais pessoas estiverem aqui, não vou mentir, é melhor para mim, meu propósito chega a mais pessoas, e isso é muito legal. E acho que eu posso contribuir também com a vida dessas pessoas, assim como eu aprendo muito com vocês que estão aí do outro lado também, tá? Um beijo, a gente se vê amanhã às 11 horas, ou, esqueci de falar, hoje às 5 da tarde a gente tem live lá no Opaline Oficial, onde a gente vai falar sobre seleção de cor, 2 artigos que para mim são essenciais, são artigos que para mim são os 2 melhores artigos para você compreender cor e parar com tanta dúvida assim na hora de fazer seleção de cor e não ficar mais refém da escala Vita, tá? Um beijo, até amanhã, graças, obrigada, gente.